Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os acessórios para furadeira parafusadeira. No vídeo anterior a gente já comentou um pouquinho sobre o equipamento em si, então nesse vídeo a gente vai focar nos acessórios, mais especificamente nos acessórios para utilização em madeira. Nós não vamos olhar assim os acessórios para metal mecânica, nem os acessórios para construção civil. E sim, vamos focar aqui na montagem e fabricação de mobiliário. Já aproveitando, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do meu e-book, que tem o material de apoio tanto para esse vídeo como para o curso como um todo, e também tem o livro de projetos para você baixar com alguns projetos básicos para você iniciar na fabricação de mobiliário. É um e-book que está bem completo, o link está aqui embaixo para você conferir todas as informações a respeito desse e-book, combinado? E quando falamos de furadeira parafusadeira, o principal acessório que nós utilizamos são as brocas, isso mesmo. E existem uma infinidade de brocas que nós podemos utilizar para as mais diversas funções. Vamos começar aqui com a principal, que é a broca para madeira, que é a broca que nós mais vamos utilizar. Normalmente ela é uma broca que possui 3 pontas. A ponta central é uma ponta guia e as outras 2 pontas são pontas de corte. Elas permitem uma furação perfeita e um bom acabamento, tanto na entrada do furo como na saída. Lembrando que no caso de furos que transpassem a madeira, o ideal é a gente utilizar uma pequena madeira de sacrifício na saída para que a gente tenha um bom acabamento e evite o cisalhamento do material. E para as brocas de madeira, as principais que nós vamos utilizar é a broca de 3 mm, 4 mm, 8 mm e 10 mm. A broca de 3 mm normalmente utilizamos para fazer o pré-furo para os parafusos de 4 e 4,5 mm. Já a broca de 4 mm normalmente utilizamos para fazer o furo de puxadores, pois os puxadores vêm com parafuso M4. A broca de 8 mm possui a mesma espessura da cabeça do parafuso, então às vezes, na falta de um escariador, nós podemos utilizar a broca de 8 mm previamente. Ela também serve para a instalação de alguns dispositivos de montagem e também para sapatas niveladoras. Entretanto, normalmente as sapatas niveladoras utilizam a broca de 10 mm, por isso ela também é muito importante na instalação e fabricação de mobiliário, pois elas permitem uma maior variedade e a inserção de buchas, sejam plásticas ou metálicas, para sapatas niveladoras e para alguns outros acessórios. Nós também vamos utilizar com uma certa frequência as brocas para aço. Ela é a broca mais simples e mais conhecida, com certeza você já viu uma por aí. A gente também pode utilizar elas para a furação de madeira, pois madeira é um material macio. Entretanto, cabe aqui uma pequena atenção porque o acabamento não fica tão bom e às vezes o posicionamento dela no local do furo é um pouquinho complicado. Entretanto, dá sim para ser utilizadas e é uma boa alternativa. Nós vamos utilizar principalmente as brocas de 4 e de 6 mm para fazer a furação, tanto de puxadores como também dos trilhos que nós utilizamos em portas de correr. Por isso, é muito importante ter essas duas brocas, a broca 4 e a broca 6, porque elas serão também extremamente úteis. A próxima da lista é a broca chata, também pensada e desenvolvida para o uso de madeira. Normalmente a broca chata ela fica um pouquinho mais para carpintaria, mas a gente também pode fazer o uso delas em mobiliário, por isso elas também são importantes. As brocas chatas possibilitam fazer furos de diâmetros maiores do que as brocas convencionais para madeiras. Inclusive, nós utilizamos também para fazer a furação de dobradiça. Entretanto, para a furação de dobradiça nós utilizamos a broca chata de 35 ou de 26 mm com a ponta curta. Sim, porque ela também tem 3 pontas. Normalmente, todas as brocas possuem uma ponta central longa e mais 2 pontas de corte. E embora nós possamos utilizar as brocas chatas de ponta curta para fazer a furação de dobradiças de caneco e alguns dispositivos, eu indico fielmente a utilização da broca do tipo Forstner, que é essa que você está vendo na tela. Ela lembra um pouquinho um caneco, lembra uma serra-copo. Ela é uma broca extremamente eficiente e muito segura de ser utilizada. Por isso, eu recomendo a utilização de uma broca de 35 mm para fazer a furação das dobradiças de caneco. E também recomendo que você tenha uma broca de 20 mm do tipo Forstner para alguns tipos de dispositivos. Pode ser interessante também. Próximo item são as famosas serra-copo, que permitem a gente fazer furos de grandes diâmetros, podendo passar aí de 100 mm de diâmetro, por isso é um equipamento extremamente útil. Nós normalmente utilizamos elas para fazer a furação de passa-fios ou algumas furações um pouco mais específicas. É legal ter um kitzinho, eu tenho um kitzinho como esse aqui, bem simplesinho, bem básico, ele já vai te atender com muita tranquilidade
E é claro que quando você for comprar uma serra-copo, você precisa saber se a haste de acoplamento ela é compatível com a serra-copo que você está comprando. Isso porque existem vários modelos e marcas de serra-copo e muitas vezes você vai ter o porta-copo, que é essa pequena haste, sendo apenas exclusiva daquela linha. Por isso é bom ter alguma atenção na hora de comprar, tá bom? Esse porta-copo nada mais é do que uma guia metálica, onde na ponta vai ter uma broca que fará a guia da serra-copo. E os próximos dois itens são os itens essenciais. Você precisa ter esses itens. Você pode não ter nenhuma broca. Tendo esses dois itens, você consegue fabricar e montar qualquer tipo de mobiliário. O primeiro item é um escariador combinado, ou broca combinada, ou broca com escariador. Tem vários nomes, é esse que você está vendo na foto. Normalmente nós temos uma broca e o escariador de medidas diferentes. Aí nós fazemos o pré-furo e também o rebaixo para a cabeça do parafuso. Eu indico que você tenha um escariador com broca de 3 mm e escariador de 8 mm, que normalmente é o que nós vamos utilizar para a maioria das montagens. O próximo item é um prolongador, ou também conhecido como porta-bit. É nele que nós vamos colocar a ponteira, também conhecida como bit. Existem bit de diversos tipos, Fenda, Phillips, Torx, mas basicamente o bit que você precisa ter e que é o que você vai utilizar para praticamente todos os parafusos é o bit Phillips PH2. Esse é essencial, você precisa ter, porque praticamente todos os parafusos para madeira você vai utilizar o PH2. Aliás, você pode ter um porta-bit mediano, não precisa ser de boa qualidade. Entretanto, o bit é importante que ele seja de extrema qualidade, pois ele é a ponta que vai se desgastar com o tempo. Então ele vai evitar que o parafuso espane ou também evitar espanar o bit, porque um bit muito baratinho, muito fraquinho, ele vai espanar com facilidade, você vai perder ele e vai ter que repor. Ele é uma ponta de desgaste, então é o único item que você vai trocar com alguma frequência. E eu digo alguma frequência, se ele for de qualidade, você vai trocar uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, dependendo do uso. Pode ser até que você prefira comprar um joguinho, um kitzinho que já vem montado, mas não é extremamente necessário. O próximo item é um prolongador angular. Ele é ideal para você acessar espaços pequenos e apertados, ali naquele lugar que é difícil colocar um parafuso. Existem eles como esse que você está vendo na tela, existem também os que são flexíveis, que são um pouquinho mais fracos, vamos dizer assim. Mas é um item interessante que você tenha pelo menos o flexível, que ele tem um custo bem acessível e ele vai te ajudar a parafusar locais onde a parafusadeira não vai entrar inteira. Por isso eu acho ele interessante. E o próximo item eu vou dizer que ele é interessante principalmente para quem está começando, não tem muito espaço e não tem muita grana para investir em ferramentas fixas, que é o suporte de bancada para furadeira. Eu acho muito interessante esse item, principalmente para você fazer as furações de dobradiça de caneco e algumas furações a 90 graus, porque ele permite uma boa precisão na hora de fazer essa furação. Então eu acho ele interessante. É claro que o preferível é ter uma furadeira de bancada, mas para quem está começando, esse suporte pode ser uma mão na roda e vai te ajudar com certeza. Eu tive um lá no começo e me ajudou muito a fazer muitos tipos de furo, então eu acho que é um investimento interessante num primeiro momento. E essa é a minha lista dos principais acessórios para furadeira parafusadeira. Os principais itens como a broca escariadora, o porta-bit e o bit, é interessante que você compre de uma qualidade boa, porque são itens de desgaste que você vai utilizar muito o tempo inteiro. Por isso, esses dois itens é muito importante que eles tenham uma boa qualidade, combinado? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele joinha bacana, não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!